Você já ouviu falar em lipedema? Muitas pessoas, principalmente as mulheres, convivem com essa condição, enfrentando dor, inchaço e até preconceito. Hoje nós vamos entendendo entre elas o que é o lipedema, como tratar e como as pessoas podem diagnosticar essa condição. E para falar sobre isso, estou com minhas convidadas aqui no estúdio. Aqui ao meu lado temos a Cláudia Brum, que é uma paciente que passou por lipedema. Temos também a Jorge Soduto, que é nutricionista, e a Bruna Aver, que é fisiodermato. E elas vão nos ajudar a entender e explicar um pouquinho mais sobre lipedema, também como têm as experiências no consultório, como conviveram com essa condição. Então, meninas, muito bem-vindas ao programa Entre Elas. A gente está bem feliz de gravar sobre esse tema que está aí em alta, sendo falado, que as pessoas às vezes têm e não sabem. E para começar, vou perguntar para a Bruna, o que é, afinal, o lipedema? Primeiramente, Cris, então, muito obrigada pelo convite de estar aqui abordando sobre esse tema, que é a minha prática do dia a dia também, entregando mais clareza, mais informação para essas mulheres que convivem com essa patologia, O lipedema é uma doença vascular crônica do tecido adiposo, progressiva e inflamatória, que acomete principalmente o sexo feminino, devido a alterações genéticas e alterações hormonais também. Então, a gente tem aí cerca de 10 a 15% da população mundial que possui lipedema, e falando a nível de Brasil, a gente tem 9 milhões de brasileiras que convivem também. Então, 1 a cada 10 mulheres passam por essa condição. Então, é um dado muito significativo, A gente tem até alguns casos relatados em parte de artigos científicos, de homens que possuem a condição, mas é muito raro, até porque o lipedema está ligado a fatores hormonais e a fatores, principalmente da prevalência do estrógeno, Então, a questão feminina, ela predomina bastante. E acho que é legal a gente falar, Bruna, que não é só em pessoas obesas, pode acontecer com pessoas magras, né? Sim, também temos essa situação. Até a gente separa o lipedema em tipos e graus, em estágios. Então, a gente tem desde o estágio 1 até o estágio 4, em que a gente começa com pacientes que possuem a condição um pouco menos aparente, mas possuem ainda sintomas, dores, incomoda bastante também, a questão estética influencia bastante também, passando pelo estágio 2, 3, até chegar no estágio 4, em que a gente tem essa condição associada, que a gente chama com o linfedema, Então, a gente tem o lipolinfedema, que a gente tem um grau mais elevado. E a gente tem também os tipos de lipedema, Então, do tipo 1 até o tipo 5, em que o tipo 1 acomete somente a região de nádegas e quadril, o tipo 2 acomete até a região do joelho, o tipo 3 a gente tem associação de todo o membro inferior, e no tipo 4 região de braços, e tipo 5 somente a parte da panturrilha. O que a gente vê muito em consultório e também é colocado, nessa parte científica mesmo, é a associação do tipo 3 com o tipo 4. Então, membros inferiores em conjunto com os braços também, Então, principalmente membros inferiores, mas pode ser nos braços também. Também pode acometer que é o os mais braços. comum, então, que tem nos dois. E principalmente nas pernas mesmo, O que a gente vê em consultório é mais a região da perna, mas às vezes é associado ao braço também. É importante falar que essa gordura normalmente ela é simétrica, Então, ambos os lados da perna ou dos braços, ela vai ter a mesma proporção e sempre poupa mãos e pés. Então, a gordura ela tem uma predominância nessa região da perna, deixando de lado a região dos pés. Então, é bem nítido, assim, o sinalzinho de garrote que a gente tem nessas pacientes. E por que é tão difícil, às vezes, a gente ter o diagnóstico preciso que é lipedema? Realmente, o lipedema ele é uma doença que foi descrita pela primeira vez lá em 1940. Então, é uma doença antiga, porém ainda é muito subdiagnosticada, A gente tem alguns profissionais que ainda pecam um pouco na questão avaliativa mesmo, dos sinais, dos sintomas desses pacientes, mas eu acho que principalmente porque ela acaba se confundindo com outras patologias, Como a obesidade, como a insuficiência venosa. Então, um dos pontos principais dessa dificuldade de diagnóstico é também essa falta de clareza sobre a patologia. E como que a gente pode, como é que ele se parece, só pra gente entender, assim, é mais característico com celulite, como é que é a característica dele? O lipedema, ele tem algumas características muito particulares dele, A gente consegue identificar no consultório. Normalmente essa paciente, ela chega com sintomas bem característicos, como um aspecto de celulite na região anterior das pernas, que não é uma celulite, A gente tem como se fossem uns granulozinhos embaixo dessa perna, que a gente sente,
Até porque a gordura do lipedema ela é uma gordura diferente da gordura normal que a gente chama, né? Então, esses granulozinhos, esse peso, esse cansaço que essa paciente possui, os hematomas que aparecem sem uma causa definida. A gente também tem o aspecto que eu te comentei antes do garrotezinho no tornozelo, o aspecto no joelho também, às vezes entrega muito, né? Ali em cima do joelho, na lateral do joelho também. A fibrose, que é muito característica nesses pacientes, os nódulos que a gente tem de gordura, né? Então, é um paciente que vem com muitos sintomas e ele também, fisicamente olhando, né, na avaliação, a gente consegue identificar características muito específicas também. É uma avaliação que é feita, é um exame clínico, como é que é identificado? Hoje a gente ainda não tem nenhum exame característico que vá identificar, que vá diagnosticar o lipedema. O diagnóstico ele é totalmente clínico. Então, é por meio da avaliação que a gente faz em consultório, né, a anamnese completa que a gente realiza, passando desde um histórico de saúde desse paciente, até mesmo a avaliação física, visual e palpável, né? Uhum. Então, os exames, eles vêm para nos complementar, né? Então, a gente tem aí inúmeros exames que nos acompanham no diagnóstico do paciente, né? Mas eles não fecham o diagnóstico. Então, a gente tem ultrassonografia, que avalia a questão do tecido. Então, ela consegue mensurar ali também a questão do líquido, do aspecto dessa derme, mostra também a questão das fibroses. A gente tem o DEXA, que é um outro exame muito legal para a gente trazer para avaliação do paciente, que mostra toda essa composição corporal. Temos o Doppler, que avalia a questão de insuficiência venosa, para a gente ver se tem alguma coisa associado também com essa parte. Os próprios exames complementares, que a gente tem, exames de sangue também, né? Cláudia, nessa linha, como é que você descobriu, assim, tinha alguma suspeita que era lipedema ou foi uma surpresa, uma coisa nova para ti quando tu descobriu, não conhecia? Eu acompanhava algumas influências que começaram a relatar, né, alguns sintomas, e eu comecei a perceber que muito do que elas falavam eu tinha também. Então, naquele momento eu comecei a minha suspeita, e como eu já estava com alguns outros problemas de saúde, eu procurei uma endócrino para ver se conseguia me ajudar, porque eu tinha a coloração das minhas pernas muito avermelhadas, e eu cheguei a suspeitar que fosse mais algo relacionado à vascular mesmo, à circulação. E daí eu procurei ela e só realmente, como a Bru disse, no olhar já deu para ver que era a questão de lipedema, porque era muito característico, eu tinha as pernas muito grandes, elas eram avermelhadas, eu tinha bastante hematoma logo que eu comecei o tratamento. A dor também. Muita dor, muita pressão ao acordar, já era algo de manhã, eu já sentia assim como se fosse um cansaço de fim de dia, era horrível assim, era uma pressão bem forte nas pernas, era uma dor bem grande assim. Então, ali naquele momento eu falei com ela já olhou, já viu e pediu que eu procurasse então um profissional que fosse especialista nessa área para iniciar um tratamento, né, que fosse mais eficaz. Tu ainda está em tratamento? Agora eu já estou na fase de manutenção, né, do tratamento. Eu já finalizei o projeto das meninas, que é o Viva Leve, e agora eu só sigo com a manutenção para que não volte, né? Sim, porque não tem cura, na verdade, né? Então tem que seguir o tratamento a vida toda, Exatamente. contínuo. O lipedema ele não tem uma cura ainda, né? Quem sabe daqui a um tempo. Mas a gente começa o tratamento de forma mais intensiva, né, para tratar todos esses sinais, esses sintomas do paciente, até que ele consiga ter um novo estilo de vida, né? Então, o lipedema ele tem um tratamento a médio e longo prazo, é um tratamento demorado, eu diria, até porque o paciente ele precisa passar por vários atendimentos, não só na área da físio, mas como a parte da Nutri, todos os outros profissionais da saúde são essenciais, assim, no tratamento, né? Endócrino, que nem a Cláudia falou, a questão alimentar com a Nutri, profissional de educação física é extremamente importante também, a orientação correta, vascular, plástico. Então, a gente tem uma rede de apoio profissional muito importante para esse paciente. E aí, depois ele vai começar a entender o que inflama ele, o que melhora um aspecto, e aí, aos poucos, ele vai conseguindo levar esse tratamento de forma mais leve, né? Como se fosse um novo estilo de vida, assim, para ele também. A Georgia pode nos ajudar a falar com a dieta, né? Como é que funciona a dieta? É específica? Tem os alimentos que inflamam mais? Claro. Pode contar para nós um pouquinho como funciona? Sim, Cris. Então, a gente sabe que o lipedema, que nem a Bru falou, é uma coisa que existe há muito tempo, então já se via relatos, mas a gente tá falando tanto dele, ele tá sendo estudado muito só agora, né? Então, a gente ainda tem pouquíssimos estudos em que se foi feita a dieta específica para o lipedema,
né, que são estudos que deveriam, enfim, fazer uma intervenção dietética, nutricional e acompanhar pacientes ao longo do tempo para notar uma evolução, uma melhora ou manutenção de sintomas. Então, a gente já tem alguns estudos iniciais bem legais, mostrando principalmente a importância da reeducação alimentar no geral. Então, assim, normalmente a paciente que tem alguma condição inflamatória, ela tem que melhorar um pouquinho esse estilo de vida. Porque se a gente tá com o estilo de vida todo moldadinho, certinho, é difícil que uma condição inflamatória apareça dessa forma como o lipedema, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o estilo de vida mais ocidental, que é aquele estilo de vida de ultraprocessados, de comida pronta, né? Que a gente vê muito assim, o exemplo assim da alimentação americana, norte-americana, ele é um estilo de vida que inflama. Então a gente sabe que o oposto disso seria uma dieta mais mediterrânea, uma dieta mais parecida com o pessoal que mora perto do mar, mais rico em peixes, em proteínas mais fáceis de digerir, com mais comida de verdade. Então isso é o ponto inicial assim de qualquer tratamento nutricional. E além disso, a gente tem para o lipedema a dieta baixa em carboidrato sendo aí aparecendo com bastante evidência. Por quê? Porque a gente sabe que o carboidrato demais tende a aumentar, né, o ganho de peso, então é uma das causas do ganho de peso, porque o carboidrato é mais fácil da gente consumir em quantidade, né? Ainda mais aqui na nossa região. Na nossa região, mais complicado ainda. É fria. Exatamente. E a gente sabe também que o carboidrato incha. Então, a paciente com lipedema, ela vive com edema, né? Então, o carboidrato, ele vai auxiliar nessa retenção de líquido, nesse edema. Então, não é à toa que a gente pensa em fazer uma dieta mais baixa em carboidrato. Agora, ela não precisa ser uma dieta, por exemplo, cetogênica, que é quase nada de carboidrato na dieta. Mas sim, esse carboidrato tem que ser reduzido, considerando a quantidade que a paciente chega no meu consultório consumindo. Então, a partir disso, a gente começa a reduzir. E, além disso, mais as intervenções mais anti-inflamatórias, né? Então, tem muitas coisas individuais e também que a gente vai, assim, acrescentando conforme as consultas. Porque também é uma coisa que nem a Bruna falou, uma construção, é para durar, é para ser um estilo de vida, né? Então, Contigo foi assim, Cláudia? Foi assim, individualizado? Como é que começou? Como é que foi os primeiros passos? Nossa, e agora? Tenho o lipedema, como é que eu vou, por onde eu vou começar? Como é que foi? Que tu começou pela dieta? Qual o tratamento que tu começou primeiro? Eu comecei em conjunto com as meninas, foi basicamente na mesma semana. Eu comecei tanto o tratamento em consultório com a Bruna, quanto a dieta com a Georgia. E em relação à dieta foi muito tranquilo para mim, porque a dieta que a Georgia montou, ela é fácil de ser seguida, porque já eram alimentos que eu consumia, só que eu precisava acertar as quantidades. Então, foi bem tranquilo ali no início, né? Eu fiz o tratamento com a Georgia e com a endócrino também. Eu já estava tendo que utilizar alguns outros medicamentos, porque eu tenho algumas outras doenças que acabam piorando ali a questão do lipedema também, né? Eu tinha um sobrepeso muito grande quando eu comecei o tratamento e eu ainda tenho mais o fator de ter endometriose. Então, acertar a alimentação acabou melhorando todos os fatores, né? Mas foi bem tranquilo o início. Teve um retorno rápido? Eu comecei a ter retorno já no primeiro mês. Nossa, muito bom. Eu tive uma melhora bem grande, mas eu foquei muito no que elas passaram. Eu segui à risca todos os passos, porque eu precisava melhorar. Tava uma situação bem complicada, porque eu tive essa piora do lipedema depois da gestação, que pode piorar, né? Como a Bruna explicou, depois desse aumento hormonal em função da gestação, acaba piorando a situação ali das pernas, né? Então, eu realmente foquei porque eu precisava melhorar, já estava me atrapalhando muito até no meu dia a dia essa questão, né? A suplementação pode ajudar, Georgia? Pode, com certeza. A gente, normalmente, assim, a gente parte da base alimentar, então, para a suplementação funcionar, a base alimentar tem que estar bem corrigida e bem organizada, né? Então, muitas vezes o pessoal busca muita suplementação online, enfim, e falta ajustar aquele básico da comida de verdade. E que individual, né? Como tu comentou, acho que seja individual para suplementação para pode ser de uma forma, mesmo quem tem lipedema, né? Exatamente. Porque que nem a Cláudia trouxe, ela tinha outros problemas, né? Exatamente. Então, as pessoas têm outros problemas, a suplementação deve ser individualizada, é importante a gente falar isso.
isso. Importantíssimo, é verdade. E até o caso da Clau, que ela tem associado a endometriose, é uma coisa que a gente nota muito, né, Bru? Pacientes com endometriose e com lipedema, porque são duas doenças dependentes de estrogênio. Então, são duas doenças que têm, dois diagnósticos que têm uma influência hormonal e que muitas vezes eles vêm juntos, né? Um componente inflamatório bem importante. Bem importante. E os dois precisam da mesma dieta. Então, assim, a mesma base alimentar e de suplementação, né? Então, tratando um, a gente acaba tratando o outro também. E aí, com relação à suplementação, Cris, tudo que a gente não consegue através da alimentação, é importante a gente ir em busca através da suplementação. Exemplo básico, o ômega 3, né? Ele vem principalmente ali dos peixes. E a gente não consegue... É a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea. E a gente não consegue comer muito peixe, se a gente come não é fresco, né? A gente Sushi não é fresco. O sushi, ele é fresco, mas ele vem refrigerado, então ele já não conserva tanto aquele ômega 3, né? Então é uma suplementação bem importante. E depois disso a gente vai conforme o que a paciente sente. Então a Bru sempre me dá um feedback, olha, essa paciente tem um componente circulatório mais afetado, então essa paciente pode estar utilizando uma cúrcuma, um fitoterápico que vai ajudar nessa parte mais termogênica, Que legal. correção de deficiências nutricionais, importantíssimo. Fazer os exames. A gente faz os exames complementares, né, Bru? Solicita, né? A gente Exatamente. solicita nas primeiras consultas também. Exatamente, porque assim, a paciente que tá, por exemplo, com uma vitamina D lá no pé, é uma paciente que tem uma dificuldade na regulação autoimunológica. Então, é uma paciente que às vezes vai estar ali travada no tratamento porque as vitaminas não estão sendo absorvidas da forma correta, né? Então, a gente tem várias suplementações específicas conforme cada demanda da paciente. Então, e tem uma outra pergunta. A gente já falou da alimentação, de suplementação, então vai perguntar para as três a importância do exercício físico, né? Também, porque a gente sabe que a gente tem que fazer exercício físico, Com certeza. independente de lipedema, né? E com o lipedema, qual a importância do exercício físico? E quais exercícios que devem ser feitos? Aeróbico, musculação, quais exercícios aí para as três, né? Bruna, tu o que aconselha, a Cláudia, o que fez para melhorar nesse sentido? A Jorge também pode falar como é que concilia isso com a nutrição. Claro. Eu diria que assim, a paciente com lipedema, ela já tem uma alteração na estrutura funcional ali da questão fisiológica dela mesmo. Então, ela tem uma tendência maior à hiperplasia e à hipertrofia dessas células de gordura. Então, ela acumula mais gordura. E, além disso, essa paciente, ela tem uma deficiência na questão da mitocôndria, né? Célula super importante ali para nossa questão fisiológica mesmo. Então, ao invés dessa mitocôndria oxidar essa gordura, ela acaba retendo, armazenando. Então, essa paciente, ela acaba armazenando muito mais gordura do que deveria, né? Onde que o exercício entra aqui, né? O exercício, ele trabalha muito melhorando essa função mitocondrial. Então, quando a gente ajeita essa questão, o paciente, ele começa a ter menos estresse oxidativo, consequentemente, a inflamação, ela diminui. Temos aí inúmeros benefícios em relação à dor, ao peso, ao cansaço. Essa paciente, ela começa a ter uma melhora na mobilidade, o que é muito importante, porque essas pacientes normalmente têm alterações biomecânicas junto. Nossa. Então, elas começam a ter alteração de joelho, de quadril, nos pés. Porque sobrecarrega o organismo. Sobrecarrega todas as articulações. Ela começa a ter uma diferença até na forma de caminhar. Então, o exercício, ele é fundamental, eu diria que está entre um dos pilares, assim, principais dentro do tratamento, em conjunto com a alimentação e com o tratamento conservador, né, dentro da fisioterapia. E a questão dos exercícios, né, do que normalmente a gente indica para as nossas pacientes, né, que é o que vem sendo falado na literatura, são exercícios de baixo impacto, né? Então, a musculação, a gente não pode abrir mão da musculação. A natação, a hidroginástica, ela é muito indicada, devido à questão da água mesmo, de já fazer essa drenagem natural ali do corpo. É um exercício de baixo impacto também, né? Então, ajuda bastante essas pacientes que têm problemas articulares. Além disso, a gente indica também a questão do Pilates, né? Da yoga. Verdade. Inclusive, importante abrir falar disso, porque uma das coisas que mais inflama é o estresse. E não só esse estresse oxidativo do corpo, a parte emocional, a parte mental. Então, a atividade física ajuda também nessa questão de liberação de hormônios, de serotonina, de dopamina, que vão ajudar no tratamento num geral também. Então, tudo se complementa, né? O emocional também é importante estar em dia. A saúde mental tem que estar em dia também. Cláudia, como é que foi na tua rotina adaptar? Já fazia exercício, não? Eu já fazia, mas foi importante saber que eu tinha o lipedema porque eu não fazia da forma correta. Eu não sabia dessa questão de ter que ser de baixo impacto, então
Depois que eu descobri, eu estava, na verdade, piorando a minha situação por fazer os exercícios de forma errada, né, na academia. Então, agora, depois que foi alinhado com as meninas, eu comecei os treinos da forma correta, né, ainda estou ajustando algumas coisas, mas daí tudo começou a fluir melhor, eu não tive mais aquele cansaço tão grande quanto eu tinha antes, e o inchaço diminuiu 100%, né. Muito bom. Meninas, já encerramos o tempo do primeiro bloco, nós vamos Uhum. fazer um intervalinho bem rapidinho. Ótimo. Vamos ficar aqui para conversar mais sobre lipedema. E você que está nos assistindo, nós voltamos já já. A violência política de gênero atinge todas as mulheres. Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. O objetivo é prejudicar, limitar e impedir o exercício pleno dos seus direitos políticos. Não importa, parlamentares de direita, de esquerda, do centro, brancas, negras, indígenas, transgêneras, da capital ou do interior. A violência política de gênero alcança mulheres de todos os partidos e de todas as idades. Basta ser mulher. Não podemos deixar que o preconceito e a intolerância falem mais alto. É preciso identificar a violência política de gênero, combater a prática e não reproduzir as agressões. A política deve ser plural e diversa, como a sociedade. A democracia é muito mais completa com a presença de mulheres, de todas as mulheres. Não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para todas as mulheres. Explicando o Gás do Povo em 30 segundos. Gás do Povo é um novo programa do Governo do Brasil que garante recarga gratuita do botijão de gás para as famílias que mais precisam. Ele substitui o auxílio gás e agora atende 3 vezes mais lares com dignidade, segurança e comida quentinha na mesa. Para que a fome não volte mais, o Governo do Brasil está dando esse gás. Saiba mais. Acesse gov.br e pesquise por Gás do Povo. De volta com o programa Entre Elas. Hoje nosso tema é lipedema, uma doença antiga que existe lá de 1940, a Bruna falou no primeiro bloco, só que só em 2022 ela ganhou um código no Cadastro Internacional de Doenças, né? Então aí é uma doença relativamente nova, né? O conhecimento dela, e por isso nós estamos explorando aqui no Entre Elas um pouquinho mais para entendermos como ela funciona no organismo da mulher, como tratar, como lidar. E falando em lidar, né, Cláudia, como que foi para ti, assim, quando descobriu o lipedema? Alguém te falou assim, nossa, tem, né, como você tá com as pernas inchadas, escutou alguma coisa das pessoas que te incomodou, ou você mesmo notou alguma coisa no seu corpo que tava assim, tô ficando muito inchada? Quando que começou? Tu já enfrenta isso desde jovem? Ou foi mais depois, quando ficou adulta? Mas nesse sentido, como é que foi para ti? A minha vida inteira, eu sempre tive os membros inferiores maiores do que em cima, né? Já era desproporcional. Eu até já havia procurado médicos para entender o porquê. Falavam muito que era questão de retenção de líquido, daí eu tomava diurético, ou era porque era o meu biotipo, mas sempre me acompanhou, né? O pessoal sempre falando da coloração das minhas pernas, que eram muito avermelhadas, elas eram extremamente inchadas, a celulite Isso te incomodava? era diferente. Me incomodava bastante, principalmente ao olhar no espelho, né? Porque, principalmente na região do joelho, fica muito evidente. Fica uma gordura que praticamente eu não enxergava o meu joelho. Ao fechar alguma sandália, tinha sandálias que eu não conseguia usar. Uma bota de cano alto, que é até o que eu comento com as meninas, que eu sempre quis usar. Eu acho que a última vez que eu usei, eu tinha 15 anos, porque depois disso não entrou mais na minha perna, simplesmente não
não tinha uma marca que fazia entrar. Então era algo que me deixava triste, né? Porque a mulher gosta de se arrumar, gosta de ficar bonita, se sentir bem, e tinha muitas coisas que eu não conseguia usar em função disso, e também tinha o olhar das pessoas, né? Que vê a perna daquele jeito diferente causa olhares de estranhamento, né? E vinham perguntar o porquê que ela era assim, por que ela era mais avermelhada, por que tantos hematomas, né? Porque eles surgiam do nada e eu não conseguia nem explicar, porque eles simplesmente estavam ali, né? Então era algo que me incomodou bastante por muito tempo. Bruna, como que tu recebe seus pacientes, né? Às vezes, assim, incomodadas, sem saber como lidar, sem ter um diagnóstico preciso. Exatamente. É complicado, assim, para elas, porque realmente eu tenho pacientes que não conseguem nem se olhar no espelho, né? Então, antes a gente comentou ali da questão psicológica, da questão emocional. É muito importante a gente ter uma psico junto também com a gente nesse atendimento multidisciplinar, porque elas chegam com bastante queixas e bastante traumas, né? De como que foi receber o diagnóstico, de como que foi um tempo atrás. O lipedema, ele tem uma questão genética e hormonal, mas a gente tem 3 principais fatores na vida da mulher que ele pode vir a aparecer um pouco mais, né? Que é após a puberdade, após a gestação, que foi o caso ali da Clau, ou numa pré e menopausa mesmo, né? Então, normalmente essas oscilações hormonais, que são muito importantes na vida da mulher, podem desencadear mais ainda os sintomas, né? Então, elas chegam com bastante tensas, desacreditadas, assim, no processo. É óbvio que a gente sempre tem que alinhar expectativa e resultado com a paciente, até porque cada caso é cada paciente é uma, né? A gente conseguiu excelentes resultados ali com a Cláudia também, mas ela também se dedicou muito. Então, além de um atendimento multidisciplinar, o paciente, ele é parte fundamental também no próprio tratamento, né? Tem uma idade, assim, que tu nota que as mulheres vêm mais procurar? Depende muito. Tem algumas que já se desenvolvem. A maioria me fala assim, desde nova eu lembro que minhas pernas já eram assim. Ou algumas, depois da gestação eu notei que deu uma piorada, mas talvez antes já tivesse um pouco. Então é algo muito particular, né? No meu consultório eu atendo bastante essa faixa dos 20 e um pouquinhos até os 40 anos, mas normalmente é pós-menopausa, pós-gestação. Jorge, as mulheres que elas vêm, que vão te procurar, né, enfim, que são indicadas para ti nesse caso, elas podem reclamar de obesidade, né? Mas tem dificuldade para perder peso, como é uma gordura muito localizada, assim. Tem, Cris. É importante tu falar até, porque a gente sempre bate nessa tecla, né, Bru? Que lipedema não é desleixo e obesidade também, quando é o caso, não é desleixo, porque já tá num nível que é uma doença, uma gordura difícil de ser quebrada, essa gordura que tá mais fibrótica, né? Ela não é uma gordura tão fácil. Então, a gente vê muito nas mulheres com lipedema a perda de peso acontecendo. Então, a gente tá fazendo a dieta, essas pacientes que têm indicação, né, de perda de peso, faz a dieta, perde peso, e a Clau sabe, a nossa conquista é, meu Deus, reduziu 1 milímetro de dobra nessa perna. Então, assim, a gente precisa ir tratando ela dessa forma mais intensiva, tanto da parte da físio, né, que a Bru faz em consultório, quanto da parte da dieta, justamente porque é uma gordura que vai responder de forma mais lenta. Então, não é que é impossível, né, reduzir o volume e a gordura das pernas, mas vai ser sempre uma resposta mais lenta, por ser uma região mais inflamada e por ter também essa resistência à insulina bem localizada na parte muscular ali da inflamação. Então, ela vai demorar mais para apresentar uma evolução, mas a gente consegue tratar também. Mas é normal a gente tratar associado com a perda de peso, na verdade não é perda de peso, Cris, é a perda de gordura corporal. Sim. Então, às vezes até a mulher magra, né, Bru, ela precisa perder um pouco de gordura corporal para poder aliviar esses sintomas do lipedema. Exatamente, porque como consequência, a dor, o inchaço, o cansaço, o peso nas pernas, ele vai desaparecendo aos poucos também, né? Exatamente. Legal. Bruna, vamos falar sobre o tratamento. Vamos lá. Uma mulher chega, identificou que tem lipedema. Qual o primeiro passo contigo? Como que você faz em consultório? Então, a gente começa por uma avaliação bem específica, bem personalizada, né? E aí, a gente vai ver a demanda dessa paciente por meio da avaliação. Se a gente encaminha primeiramente para um endócrino, para um vascular, se a gente já inicia o protocolo em conjunto meu e da Georgia, com a parte alimentar e da fisioterapia em conjunto. Então, é uma mudança de estilo de vida, né? A gente começa com as sessões no consultório e eu e a Gia, a gente vai tendo trocas bem importantes, assim, ao longo do tratamento, de como que a gente vai conduzindo essa paciente. Até porque cada uma é uma, né? Então a gente vai trocando aí no meio do caminho também algumas tratativas, né? Em que caso tu diz cirurgia? A cirurgia, um tempo atrás, ela sempre foi muito falada que era somente para graus mais elevados.
Hoje a gente já vê o contrário. Hoje essas pacientes até de graus menores já conseguem operar, quando a gente fala de questão estética também, principalmente, porque elas se incomodam bastante. Então, a cirurgia, ela vai ser uma opção se a paciente tem o desejo e se a paciente tem a indicação para isso, com o acompanhamento de um cirurgião plástico também. Mas, principalmente, é importante frisar que o tratamento conservador, ele vai acompanhar essa paciente para o restante da vida dela. Então, essa mudança de estilo de vida, essa mudança de hábitos... Independente da cirurgia. Independente da cirurgia. Vai Tem que ser ter o tratamento antes, vai ser conservador. durante, vai ser após. Então, essa paciente, ela precisa entender isso, para depois ela estar apta também a fazer um procedimento cirúrgico, né? Não foge do tratamento, né? Não Tem que foge. passar pelo tratamento. É um tratamento para a vida toda. Verdade, como a gente tá falando aqui, meninas, a gente tem tem dermato, tem fisiodermato, tem nutri, tem, não sei se tem massagens, se tem mais psicóloga, mas é importante falar que também tem no SUS, tá? Então, o tratamento do lipedema no SUS está previsto na Política Nacional de Atenção Hospitalar, de média e alta complexidade, e o tratamento inclui ultrassonografia vascular, que acho que não sei se vocês indicam também, atendimento fisioterapêutico, consulta especializada, e também a cirurgia, que tem um nome, né? Dermolipectomia? Também tem, então, pelo SUS, só para a gente também falar que tem essas opções para todas as pessoas, inclusive as que não têm condições, né, de ter profissionais, de pagar profissionais, né. E também a Bruna tem redes sociais para divulgar, né, Bruna? Eu sei que tu fala bastante, assim, nas tuas redes sobre isso. Sim. Como é que tu trata isso? Como é que tu chega até o público que tem lipedema, né? É interessante porque as redes sociais nos auxiliam muito, né, a divulgar, a trazer informação com mais clareza para essas pessoas, né. Então eu procuro sempre trazer ali pelo Instagram. Ali já consegue falar muito sobre dúvidas, né, iniciais. Sim, sobre as dúvidas, sobre os próprios atendimentos mesmos também. Trazer outros profissionais da área para a gente estar complementando, estar se ajudando e entregando informação de qualidade, né. Porque até o Brasil, ele está sendo destacado como um dos países que mais está procurando pelo termo lipedema, hoje em dia. É? O Brasil? Então, tá entre os E principais é um dos países que mais tem. Na verdade, a questão dos Estados Unidos, assim, a gente também tem forte influência, né? Mas o Brasil tá muito interessado, assim, né? No início desse termo. E a questão é que a gente tem duas opções, né? É muito bom que tá acontecendo isso, que essa procura, ela tá aumentando pelo termo, mas ao mesmo tempo a gente tem que se atentar ao que vem sendo falado, pra gente ter informação de qualidade, informação correta. Eu tenho algumas pacientes que chegam em consultório com algumas informações ainda trocadas que a gente precisa melhorar, né, trazer essa clareza e mostrar, é assim que a gente vai fazer, filtrar, porque hoje em dia todo mundo tá falando sobre isso e a gente pega, às vezes, nem pessoas que não são profissionais ensinando a como tratar, né? Então a gente acaba entrando em dietas, né, muito restritivas, que isso pode até piorar o lipedema. Exercícios físicos feitos de maneira errada piora também. Então esse paciente, ele acaba tendo uma piora muito significativa se for feito algo errado, né? Os procedimentos estéticos também, né, Bru? Porque também. não é qualquer procedimento estético para celulite que pode ser utilizado ali no lipedema, né? Por isso que é bom ter o diagnóstico, né? Para não tratar uma celulite quando achar que é uma celulite. Exatamente, porque é um outro funcionamento ali, né, no corpo, uma outra resposta. E tu, Cláudia, qual os tratamentos que você já fez, assim, para tratar o lipedema? O lipedema, eu fiz toda a parte conservadora com a Bruna, né, no consultório, que teve as placas de LED, tem a bota pneumática, né, que ela é maravilhosa, assim, me ajudou bastante. A questão da plataforma vibratória também. Dói algum tratamento? No início, eu sentia mais desconforto, porque também é algo que está relacionado ao lipedema, né, a sensibilidade ao toque. Então, nos primeiros atendimentos, eu sentia um desconforto, mas conforme foi diminuindo, ficou muito mais tranquilo, né, então agora é até bom, eu gosto das minhas sessões, assim, é bem confortável fazer. É porque no início estava mais inflamado. Estava bem inflamado, então era bem dolorido, né. E toda a parte de alimentação com a Georgia que eu ajustei. A Cláudia já está na manutenção. Quanto tempo para chegar até na manutenção? Há um ano, 2 anos? Muito particular de cada caso, tá, Cris? A Clau, a gente fez, em média, acho que umas 15 a 20 sessões de forma semanal, assim, né, a gente conseguir ótimos resultados e cessar os sintomas dela, né. A partir disso, a gente conseguiu já partir para uma manutenção. Mas eu tenho pacientes, né, em conjunto com a Gi também, que a gente fica aí... A gente tem um paciente que está iniciando já o segundo Viva Leve, né, a gente já está aí com
acredito que uns 4 meses, 6 meses de tratamento. Tenho pacientes que estão já há mais tempo, né? Então, é muito particular. A gente vai associando outras coisas também conforme a demanda de cada caso, né? É importante também a gente falar disso, Cris, porque, que nem a Bruna falou, a gente não pode garantir um resultado porque ele não é estético. Né? É um resultado de uma condição, de um diagnóstico, então envolve como o teu corpo responde. Pode ser que a Clau tenha iniciado o tratamento com uma outra paciente que tinha o mesmo grau de lipedema que o dela, mas no caso dela, ela evoluiu um pouco mais rápido, a amiga nem tanto, então é tudo assim, a gente vai se moldando, né, Bru, conforme o paciente e a Muito demanda. individualizado. Uhum. Não se comparar e paciência, né? Exatamente. Paciência a gente fala muito, porque é um trabalho a longo prazo. É pra manutenção, né? É. Cláudia, como é que foi esse tratamento pra ti, assim, quando tu começou? Teve muita... e o que tu pode dizer pras mulheres, né, quando começarem esse tratamento? Uma mulher vai passar pelo tratamento, tá com suspeita, o que tu poderia dizer pra ela? Procure profissionais que sejam realmente habilitados nisso, isso vai fazer total diferença. Tenha paciência que os resultados vão vir e foca realmente em tudo aquilo que for passado. Faz certinho, sabe? Procura mesmo focar no processo e viver ele da melhor forma, sabe? Não tentar burlar, assim, hoje eu vou tentar comer isso aqui porque é diferente. Não faz isso porque vai acabar atrapalhando e vai demorar ainda mais os resultados, né? Então pega, foca, faz certinho todo o processo que os resultados vão vir, eles são maravilhosos. É outra vida, é que nem o projeto das meninas se chama, é viver leve mesmo, é tirar totalmente aquele peso. Como é que é esse projeto, meninas, Viva Leve? Então, eu e a Gia, a gente começou a conversar há um tempinho atrás, né, sobre essa ideia de trabalhar em conjunto, porque a gente vê muito que a multidisciplinaridade dentro do lipedema é fundamental. E a gente começou a colocar no papel algumas ideias, e o Viva Leve, ele surgiu desse desejo, né, da gente entregar uma maior leveza para essas pacientes, né, um tratamento de qualidade baseado em ciência, e também aliviar todos esses sintomas delas, né? E a gente foca muito na questão, até o nome de Viva Leve a gente trouxe, porque claro que a gente pensa numa melhor estética, a mulher ela tem todo o direito de recuperar sua autoestima, mas o nosso objetivo é também tratar os sintomas. Então a gente melhora a estética, mas a gente também ajuda essa paciente a se reencontrar, a conseguir se sentir mais à vontade de ir pra praia, de brincar com os filhos na praia, de poder usar a roupa que ela quer usar, não que ela não pudesse antes, mas a gente sabe que no momento mais agudo desse diagnóstico, essa paciente, ela tá mais acanhada, então a gente quer ajudar essa paciente a se reencontrar realmente, assim, então faz toda a diferença. Bruna, tem notado um crescimento, assim, de pessoas no consultório com lipedema? Bastante. Seguido vem, né? Novas avaliações, eu não sei se eu tenho, eu quero diagnosticar, quero saber, quero um diagnóstico, quero entender se realmente é para conseguir tratar ou partir para outra linha de tratamento. Então, vem aumentando muito essa procura. Acho que também as redes sociais auxiliam muito nisso, né? O diagnóstico, a gente teve aí inúmeras questões que vieram para a mídia de influencers, de profissionais, né, que estão falando mais abertamente sobre isso, de atrizes, enfim. Então, eu acho isso muito bacana, a gente poder estar falando também sobre isso, né? Porque o diagnóstico leva à cura, né? Tira um pouco a vergonha, né? Tenho isso, nossa, não posso falar sobre isso. Não. De saber que tu tem aquilo, tu vai conseguir tratar, Exato, né? enfrentar, então, isso aí, enfrentar. Então, isso traz uma leveza maior para esse paciente e uma direção, um olhar, assim, mais certo de onde seguir, né? E nós estamos encerrando o nosso tempo. Um recado final, alguma coisa que vocês queriam complementar? A gente tem um recado, então a gente vai aproveitar o momento, um convite, na verdade, né? Eu e a Bruna, a gente organizou no ano passado o primeiro evento da Serra Gaúcha voltado para o lipedema, e a gente vai fazer a nossa segunda edição nesse ano, e ele é chamado Lipedema em Foco, ele vai acontecer no dia 27 de junho, no período da tarde. Logo a gente já vai contar para o pessoal nas redes sociais sobre as inscrições, e justamente pensando nisso, né, Bruna, a conscientização das pessoas, e principalmente para trazer para as mulheres com diagnóstico de lipedema, toda essa ampla opção de tratamentos e de tratamentos multidisciplinares e de acolhimento. Exato, né? Vai ser um sábado de tarde aqui em Caxias do Sul, então vai ser um evento focado em pacientes que tenham interesse de estar presente. A gente vai estar divulgando ali pelas redes sociais logo mais como vai ser o cronograma, vamos ter diversos profissionais muito incríveis com a gente novamente, e vai ser um evento bem bacana.
E te agradecer, né, Cris, pelo espaço também hoje pra gente falar sobre algo tão importante. Exatamente. Cláudia, quer complementar? Para os pacientes, né, que têm essa dúvida, é bem importante participar do evento das meninas, porque vai ser bem esclarecedor e vai ajudar cada vez mais a eliminar esse problema que afeta tantas mulheres, né? Bom, quero agradecer muito vocês por estarem conosco aqui no Entre Elas, agradecer quem nos acompanhou e você já viu, né, informação é o primeiro passo para ter um cuidado, para enfrentar o lipedema. Se você percebeu algum sintoma no programa, procure uma orientação profissional. E nós estamos aqui para ajudar, né, meninas? Obrigada pela sua companhia. Um abraço e até o próximo Entre Elas. Esqueci de agradecer a Caro, que ficou no meu ponto, a Vivi na produção, os meninos aqui cinegrafistas, as meninas de Libras. Então a gente não faz nada sozinho, né? Então muito obrigada porque também quem trabalhou aí atrás das câmeras. Um abraço e até o próximo Entre Elas.